O dia 25 de abril é a data que simboliza todos os anos o dia de luta no mundo inteiro contra a alienação parental. Este tipo de problema, que é tratado pela área do direito de família, tem sido muito discutido hoje em dia, principalmente em função de tragédias, como a morte do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos. O caso ainda está sendo investigado e tem chocado a opinião pública, pois os autores do crime teriam sido a madrasta do menino, com a ajuda de uma amiga e com o conhecimento do pai da criança. O casal briga, se separa e quem ficou com a guarda dos filhos começa a colocar as crianças ou adolescentes contra a mãe ou contra o pai, o que é mais comum. Isso pode ser feito de diversas maneiras, como citam os exemplos que são listados na lei que trata da alienação parental. Ela sempre esteve ali, só que agora nós estamos tendo um olhar mais apurado para isso. Aquele nome estranho de alienação parental vem sendo traduzido para as pessoas. E aí as pessoas estão se reconhecendo ali. De alguma forma eu já pratiquei isso. De alguma forma eu já estive envolvido num caso desse. Na casa da minha família, dos meus pais, na casa dos meus irmãos, existe isso. A morte do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, tem promovido muitas discussões sobre alienação parental e especialmente sobre abandono afetivo. O que nós conseguimos visualizar é uma situação, no mínimo, de um abandono, né, afetivo, de um menino que perdeu a mãe numa situação trágica e que, de fato, a interferência de uma madrasta, quando não trabalhada, e assim como de um novo companheiro em qualquer relacionamento, quando não trabalhado de modo positivo, pode gerar, sim, um afastamento dos vínculos afetivos. O desembargador Luiz Felipe Brasil Santos trabalha diariamente com esse tipo de situação, presente nos recursos de processos na área do direito de família. O magistrado confirma um dos aspectos mais estarrecedores que ficaram evidenciados com a morte de Bernardo. É no próprio ambiente familiar que acontecem com mais frequência os casos de violência contra crianças e adolescentes. Há estatísticas quanto a isso, né? No sentido de que mais de 60% ou 70% dos casos de violência contra a criança, e falo aqui muito especificamente de violência sexual contra crianças e adolescentes, se dão no ambiente familiar, né? Praticado não apenas pelo pai, ou já houve caso até que me deparei pela mãe, né? Ou como também por irmãos, tios e eventualmente até avós. Tá? Então é falsa aquela ideia de que o risco maior que a criança sofrer uma violência se dá na rua. Não. Ela corre muito maior risco, estatisticamente falando, não é? No ambiente doméstico. E isso é terrível. Tão terrível quanto o drama do menino que chegou a pedir ajuda da justiça para tentar ter mais atenção e carinho. Esse é o alerta. Muitas vezes os pais acreditam que pagando as contas ao final do mês, dando essa atenção, dando suporte financeiro, é tudo que se necessita. E nós sabemos que o afeto é imprescindível. Problemas que fazem parte dos desafios diários enfrentados pelos operadores do direito. Alienação parental e abandono afetivo estão entre os principais assuntos da programação do primeiro Congresso Gaúcho de Direito de Família, que acontece agora em maio em Santa Cruz do Sul. De acordo com os organizadores, o evento pretende discutir, entre outros aspectos, a importância do trabalho interdisciplinar nesta área. Para o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, é justamente esse trabalho conjunto com profissionais de outros segmentos uma das poucas alternativas de ajuda para quem precisa decidir sobre aquela que é considerada a célula de toda a sociedade, a família. Hoje em dia não se cogita do juiz sozinho, do juiz que decide apenas com base em prova testemunhal, essas coisas, né?
O direito de família está cada vez mais interdisciplinar, ou seja, nós precisamos contar sempre com o apoio de equipes multidisciplinares, compostas de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que nos possibilitem justamente uma abordagem mais científica dos problemas das famílias que nos são trazidos, né? Porque o juiz, embora seja especialista em leis, não é especialista na psicologia humana, né? Matéria que é altamente complexa, né? E que nós temos que lidar com ela ao decidir os processos de família, né? Especialmente nesses casos em que estão em jogo o interesse de crianças e adolescentes.